Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história de dois lugares do nosso planeta que, olha, não poderiam ser mais diferentes. De um lado, um continente inteiro, congelado, governado pela cooperação. Do outro, uma região marcada por séculos e séculos de conflito pela Terra. E juntas, essas duas realidades contam uma história incrível sobre como a gente organiza nossos espaços e, principalmente, como a gente encara os nossos maiores desafios. Agora, para pensar um pouco. E se um lugar imenso, o quinto maior continente do planeta, simplesmente não tivesse um dono? Nenhum país, nenhum exército, nenhuma capital. Parece coisa de ficção científica, né? Mas essa é a realidade da Antártica. É uma grande anomalia no mundo onde cada pedacinho de terra é disputado. A pergunta é, como isso foi possível? Bem, a história da Antártica é, na verdade, uma história sobre como um conflito gigantesco foi evitado. Pensa só, lá em meados do século XX, com a Guerra Fria esquentando, o risco do continente virar mais um tabuleiro de disputa era enorme. Mas, em vez disso, aconteceu algo extraordinário. E para a gente entender por que isso é tão importante, é preciso ter uma noção da escala da coisa. A Antártica tem 14 milhões de quilômetros quadrados. É um verdadeiro gigante de gelo. E essa camada imensa de gelo guarda mais ou menos 60% de toda a água doce do nosso planeta. Ou seja, o que acontece lá definitivamente não fica só por lá. O impacto é global. E aqui está o pulo do gato, o Tratado da Antártica. Assinado em 1959, bem no auge da Guerra Fria, o que é mais incrível ainda. Esse documento transformou o continente numa reserva dedicada à paz e à ciência. Nenhum país pode dizer isso aqui é meu, e qualquer atividade militar é totalmente proibida. Foi um verdadeiro marco da diplomacia. E o Tratado de 59 foi só o ponto de partida. Ele entrou em vigor mesmo em 1961 e, décadas depois, em 1991, foi reforçado pelo Protocolo de Madrid. Esse protocolo apertou ainda mais as regras de proteção ambiental, basicamente transformando o continente inteiro numa gigantesca reserva natural global. É uma história e tanto, né? Um pacto global para preservar um lugar intocado. Parece até ideal demais. Pois é, mas para a maior parte do mundo, a história da Terra e das pessoas que vivem nela é bem diferente. Agora, vamos mudar completamente de cenário. Vamos para a América Latina. Diferente da Antártica, que era como uma página em branco, a América Latina carrega cicatrizes de uma história longa e muitas vezes dolorosa de conflitos por terra, por recursos e por poder. E para entender essa história, a gente precisa voltar lá atrás, na raiz do problema. Desde o período colonial, a terra aqui na América Latina foi concentrada nas mãos de uma elite muito pequena, o que criou uma estrutura de desigualdade que, na verdade, a gente vê os reflexos até hoje. E tem uma palavra-chave para entender isso tudo: latifúndios. Essas propriedades de terra enormes não são só uma fazenda gigante. Elas são a base de um sistema que concentrou riqueza e poder por gerações e que acabou deixando milhões e milhões de pessoas sem terra e com pouquíssimas oportunidades. E o resultado disso é algo que choca quando a gente olha os números. Os dados do Censo Agropecuário do Brasil, por exemplo, mostram um padrão que se repete em toda a região. Uma minoria muito pequena de proprietários controla a imensa maioria das terras agrícolas. Isso não é só um dado num gráfico, né? É a origem de muita, mas muita tensão social. Então, o que a gente tem aqui são dois modelos completamente opostos de lidar com o território. De um lado, na Antártica, a ordem veio de cima para baixo, com pactos diplomáticos. Do outro, na América Latina, a mudança muitas vezes borbulha de baixo para cima, impulsionada pelas pessoas. Quer dizer, na Antártica, tudo se resolveu com um acordo formal entre nações para evitar um problema. Já na América Latina, a resposta para uma desigualdade que está na raiz da sociedade foi outra: o povo se organizando, com movimentos sociais que lutam por direitos básicos. Esse modelo, de cima para baixo, fica super claro com o Protocolo de Madrid. Ele basicamente diz, olha, aqui não pode minerar, as regras ambientais são essas aqui, bem rígidas, e pronto, o continente é uma reserva natural. São regras claras impostas por um acordo entre países. Agora, o modelo de baixo para cima, a história é bem diferente. Os movimentos sociais na América Latina não ficam esperando um tratado vir de cima. Eles agem, eles se organizam, ocupam terras que não estão produzindo nada, prédios vazios, e com isso pressionam os governos por reformas. É uma luta no dia a dia, por direitos básicos.
E olha, não estamos falando de grupos pequenos, não. Movimentos como o MST e o MTST no Brasil ou a CSUTCB na Bolívia, eles mobilizam centenas de milhares de pessoas. São forças políticas gigantes que nasceram justamente daquela desigualdade da qual a gente falou. Ok, até agora parecem duas histórias que não têm nada a ver uma com a outra, certo? Uma de gelo é cooperação, outra de terra e luta social. Mas é exatamente aqui que esses dois mundos se chocam. E se chocam de um jeito bem dramático, unidos por uma crise que não respeita tratado nem fronteira. A maior ameaça para a Antártica hoje não é um país querendo tomar um pedaço dela. Aquele tratado, que foi um sucesso de cooperação, agora está de mãos atadas contra um problema que veio justamente da nossa falta de cooperação global, a crise do clima. O continente está derretendo, e rápido, e nenhum pacto isolado pode parar isso. E por que isso importa para todo mundo? Bem, os impactos são gigantescos. Primeiro e mais óbvio, o nível do mar sobe. Isso ameaça inundar cidades costeiras no mundo todo. Mas não para por aí. Isso mexe com as correntes oceânicas, o que pode desestabilizar o clima em vários lugares e, claro, destruir habitats únicos que só existem lá. E é aqui que o círculo se fecha. O gelo que derrete lá no continente da paz, por uma falha de cooperação global, vira uma ameaça real, física, para milhões de pessoas aqui no continente do conflito, piorando as vulnerabilidades que já são enormes. De repente, o destino dos dois continentes está totalmente amarrado. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, uma pergunta que fica no ar. Se as nações conseguiram, lá atrás, no meio da Guerra Fria, se unir para proteger um continente inteiro em nome da paz e da ciência, será que a gente não consegue encontrar esse mesmo espírito de cooperação para lidar com uma crise que ameaça o planeta inteiro? A lição da Antártica talvez nunca tenha sido tão importante quanto agora.